mostrar então como inserir uma tabela e formatar a tabela, certo? Para isso, o que eu fiz aqui? Eu abri o documento original, sem as formatações que a gente fez, que eu fiz agora, certo? Para ver como é que é a cara da tabela. Por que isso? Porque quando eu alterei os estilos, a tabela aqui, ó, recebeu o estilo normal e perdeu as linhas de formatação da tabela, tá vendo? Então a gente vai ter que criar ela do zero. Vou lhe mostrar como fazer isso então. Descendo aqui no capítulo, mais ou menos na sequência, né? Então foi formatado o capítulo 4, aí tem o capítulo 5 aqui, então, ó, métodos empíricos são métodos que calculam a classificação do maciço, assim se vai. Aí tem 5.1. Aí aqui a senhora coloca a tabela, embaixo fornece para o revestimento. Então tá. Então vou deletar aqui e vou deixar isso aqui no estilo normal. Então vou botar aqui default normal. Pronto. E aqui vai ser a tabela 1 que a gente vai inserir. Então eu vou apagar aqui o que foi gerado aqui de forma que está meio mal. Vou apagar isso aqui e vou me basear então na tabela original que tinha no seu documento, que tinha nesse documento aqui, certo? Vamos botar agora a tabela. Como é que a gente faz? A gente vai criar uma tabela com 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas e 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Então 6 colunas por 6 linhas. A gente vai aqui em inserir, na aba do Word, tabela. A gente pode dar aqui os tamanhos, ó, ele já vai fazendo ali na lateral, tá vendo? Ou a gente pode inserir por aqui, ó, inserir tabela 3 pontinhos. Ó. A gente pode escolher então o número de colunas e número de linhas. Então vou botar aqui o número de colunas 6 e número de linhas 6. Comportamento do ajuste. Largura da coluna fixa, pode ser, depois a gente ajeita as larguras certinho. A gente pode ajustar o conteúdo, mas a gente não botou conteúdo ainda, ou ajustar automaticamente a janela. Vamos deixar a largura fixa por enquanto. E vamos dar OK. Então ele gerou aqui a tabela, certo? Agora vamos escrever o que está aqui. Então, por exemplo, aqui tem classe, do ladinho aqui, procedimento, construção, de construção. No próximo tem teto, isso. Depois paredes laterais. Depois tem base e face. Ok. E aqui vai ter a classe 1, 2, 3, 4 e 5 em romanos. Ok. Então olha só, estou usando aqui ó, simplesmente o estilo normal, mas eu posso modificar e criar um estilo para as tabelas. Então olha só, ele tem algumas formatações já meio prontas para a tabela que a gente poderia usar. Ó. Tá vendo? Então ele já faz algumas coisinhas desse tipo. Eu vou deixar normal assim e vamos começar a mexer nela. Então quando a gente está dentro da tabela, se eu sair da tabela, quando eu entro com o mouse na tabela, ele abre essas duas abas a mais, Design e Layout. Ó. Então nessas duas aqui ó, eu consigo modificar algumas coisas. Ó. Então uma das coisas interessantes do Layout é centralizar os textos na tabela. Então eu vou selecionar aqui a tabela, seleciono todas as linhas aqui, e vou centralizar, usando aqui ó, alinhamento, vou centralizar. Então todos os itens estão a partir do meio da tabela. Perfeito. O que mais que a gente pode ver aqui? A gente pode inserir ou excluir uma linha se a gente quiser, né? Fazer um autoajuste do tamanho. Várias coisas que a gente pode ver aqui. As margens da própria célula. A gente pode classificar, né? A gente pode modificar várias coisas aqui. Inserir formas dentro da tabela. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar um estilo para os títulos da tabela. Tanto os títulos da coluna quanto das linhas. Vamos fazer um negrito, uma coisa desse tipo. Então a gente vai ajustar aqui. Ó. Então eu vou mexer agora na formatação. Eu vou deixar então isso aqui negrito. Certo? O que mais? Vou deixar centralizado, assim como está. Eu vou diminuir a fonte. Vou botar uma fonte 10. Estou vendo aqui, ó, aqui o espaçamento aqui embaixo está muito maior que em cima, então eu vou modificar esse espaçamento. Vou criar aqui ó, novo estilo. Novo estilo. Eu vou chamar de estilo tabela. Título. Esse é estilo parágrafo aqui. Não vai ser baseado em nenhum estilo a princípio. O estilo do parágrafo seguinte vai ser tabela título também. Vou formatar aqui ó, o parágrafo para diminuir esse espaçamento posterior. Vou deixar 0. Certo? Anterior e posterior 0. E aqui eu vou deixar espaçamento simples também. Eu vou dar OK aqui para ver como é que vai ficar. Então já ficou centralizado direitinho. Ó. Tabela título ficou aqui. Ó.
Esses outros aqui eu vou passar para esse mesmo estilo. Ó, então eles já se ajustaram na tabela direitinho. A mesma coisa para esses aqui, ó. Então esse aqui também vou usar a tabela título. Ó, então já ficou bem melhor, mais organizado, tá vendo? Agora vamos criar um estilo para o corpo da tabela. Vou abrir aqui seu documento novamente. Deixa a tabelinha aqui. Então aqui, ó, tem aqui, ó, verificar se há rupturas no teto. Então vamos copiar daqui para não ter que escrever novamente. Eu vou copiar aqui, ó. Tá vendo? Ele veio com o estilo normal. Tudo bem? Eu vou modificar isso. E tu vê que ele deu um enter aqui e um enter aqui, ó. Então isso aqui tá mal também. Vou botar assim, ó, verificar se há ruptura no teto. Perfeito. Agora eu vou modificar esse estilo aqui. Vou criar um estilo. Um novo estilo. Então vou chamar de tabela. É o corpo da tabela, certo? Então deixa eu tipo parágrafo. Ele é baseado em sem estilo. O nome dele é tabela corpo. Vamos formatar aqui, ó. Vamos botar aqui o tamanho 0 para posterior, para não ficar esse espaçamento grande aqui. E vamos botar aqui um espaçamento simples entre linhas. Então ele vai centralizado. Ok. Ok. Vamos ver como é que ficou. Ó. Verificar se não há rupturas no teto. Tá vendo? E a fonte, vamos ver que fonte ficou. Aqui está fonte 10, aqui ficou fonte 10. Tudo bem. Então ficou assim. Vamos agora preencher os outros. Então vamos pegar esse aqui agora. Só que eu estou vendo aqui ó, que a senhora foi dando um enter, ó, criando novos parágrafos conforme foi fazendo a tabela. Então não é muito bom. Vou vir aqui, vou botar aqui a tabela corpo e vou escrever agora. Ó, concreto projetado 0 a 5 centímetros, tirantes L igual a 2 a 4 metros, localmente se necessários. Pronto, ó, ficou centralizado direitinho. Paredes laterais, ó, tirantes L igual a 2 até 4 metros, acredito eu, né? Localmente, se necessário. Aqui não e aqui não. Essas três últimas colunas não estão com o estilo certo, então vou selecionar elas e vou botar aqui, ó, estilo tabela cor. Vamos para o próximo agora, ó. O teto deve ser revestido cada escavação. Perfeito. Agora aqui, concreto projetado 2.05 centímetros com tela, tirantes L igual a 2,4 metros, localmente 1 por 4,6 metros quadrados, acredito. Próximo aqui, concreto projetado 2.05 centímetros. O próximo aqui, tirantes L igual a 3,5 metros, localmente, se necessário. Ok, e aqui não tem nada, o senhor deixou em branco. Eu vou botar aqui, vou escrever não faço ideia, então você vai ter que ajustar. Bom, novamente, ó, então aqui tem que dar o estilo certo, ó, tabela cor. Pronto. Agora o próximo. O próximo é o terceiro ali, ó, concreto projetado após cada escavação. Concreto projetado 2.515 centímetros com tela de aço, tirantes L igual a 3,5 metros. Concreto projetado 2.515 centímetros, tirantes L igual a 3,5 metros, 1 por 3 a cada 5 metros quadrados. Próximo aqui, adaptar suporte da base às condições locais. E aqui, adaptar suporte da face às condições locais. Pronto, novamente aqui, eu vou usar aqui, ó, tabela cor. Concreto projetado após cada escavação. E na próxima linha aqui, concreto projetado 2 pontos, 10, 15 centímetros com tela de aço, tirantes L igual a 4 até 6 metros, 2 a 4 metros quadrados. Próximo, mesmo que o teto, aqui eu não entendi, slab 20 a 30 centímetros, vou copiar slab 20 a 30 centímetros, e aqui está em branco. Como está em branco, aqui eu também vou deixar em branco. Então aqui novamente eu vou passar para o estilo que eu quero, estilo tabela corpo. Se eu pegar esses aqui e já passo para o estilo tabela corpo antes, ó, eles já ficam, daí só basta eu escrever. Então eu vou aqui e vou escrever, ó, todas as seções devem ser suportadas após cada escavação. Agora esse aqui, ó, concreto projetado, 2 pontos, 15, 20 centímetros, com tela de aço, cintas de aço, TH 21,
espaçadas de 0,8 a 2 metros, tirantes L igual a 5 a 7 metros, 1 por 1 até 3 metros quadrados. Depois aqui deve ser mesmo que o teto, Pronto, ó, tá construído a tabela que a gente precisa. Bom, o que mais a gente pode ver aqui, ó? Fizemos a tabela, preenchemos, deixamos os tamanhos certos. As colunas, ó, a gente pode mexer um pouco nos tamanhos, então quando a gente aproxima o mouse aqui de uma linha, ó, ele muda o ícone, tá vendo? E a gente pode diminuir um pouquinho, ó. Então, vou diminuir um pouquinho aqui a classe, ó, para dar mais espaço pro restante do texto. Vou diminuir um pouquinho mais esse aqui, para dar mais espaço pro texto do meio. Então, esses aqui eu vou aumentar um pouquinho para lá, aqui, e vou aumentar um pouquinho mais. Aqui também. Um pouquinho mais. Aí, agora eu vou dividir um pouquinho mais aqui. Vou deixar assim. Certo? Ó, então, tá feita a tabela que a gente queria fazer. Ok? Vamos ver essa próxima tabela aqui. Ó. Eu vou deletar isso aqui. Então aqui, ó, a tabela tá aqui, ó. Eu copiei aqui e ele passou pro estilo normal toda a tabela e tirou as linhas. Por isso que ela tá toda destruída dessa forma. O que a gente faz? Vamos pegar aqui e vamos passar tudo pro estilo tabela corpo. Ó. Então ela já ficou bem direitinho da formatação mais ou menos que a gente quer. E vamos colocar as linhas agora. Então a gente vai selecionar aqui, ó, é design, então aqui, ó, bordas. A gente vai escolher esse aqui, todas as bordas. Então, se a gente olhar aqui, ó, como ficou a tabela, ó, já ficou direitinho, tá vendo? Esses aqui ainda não ficaram centralizados. Então, a gente vai centralizar eles aqui, ó, layout. Então, vamos selecionar tudo, toda a tabela. Vamos em layout e aqui, ó, tá em cima, ó. Vamos centralizar no meio. Esse aqui que seria, digamos, o título, né? Vamos deixar negrito. Vamos sublinhar daqui até aqui. Vamos deixar a tabela título. Tá vendo aqui, ó, que os espaçamentos não estão bem iguais, estão diferentes. A gente pode deixar o espaçamento igual se quiser. A gente seleciona a tabela, clica no segundo botão, por exemplo, autoajuste. E vamos botar assim, ó, ajustar automaticamente a janela. Então ele já ajustou, tudo ficou do mesmo tamanho. Vamos ter essa outra tabela aqui, ó. Vou selecionar ela toda aqui. Vamos novamente, então, passar para a tabela corpo, design, todas as bordas. Deu pra ver que ele deu um corte na tabela, porque ela mudou de linha, tudo bem. Vamos selecionar aqui de novo e vamos colocar assim, ó. Vamos botar centralizado aqui e vamos tirar isso aqui. Vamos ver se ela consegue subir toda pra cá. Pronto. Vamos ver se ela ficou igual à tabela original, parecida. É, ficou parecida com a sua tabela original. Uma questão de português aqui que depois tem que ajustar. Ok, a gente pode deixar então negrito. O negrito não, como tabela título alguns textos. Então aqui e aqui a gente pode deixar como tabela título. A próxima tabela, então vou tirar aqui o título da tabela por enquanto, vamos tirar aqui e vamos ajustar. Então aqui tem a tabela, que seria essa segunda tabela aqui, ó, uma tabela pequenininha. Vamos de novo, tabela corpo, vamos lá em design, vamos colocar as bordas e vamos deixar ela centralizar os textos nas celas. Então aqui no layout a gente escolhe o alinhamento, esse alinhamento aqui. Pronto, então essa tabela aqui também está pronta. Vamos tirar aqui os parágrafos em excesso, ok? Aí tem o 5.3 e aqui também tem uma tabela, que tem um título. Ok, vou tirar o título por enquanto. Vou fazer o mesmo procedimento. Vou selecionar a tabela aqui, que veio toda quebrada, que é um pouquinho maior. Ok, vou botar tabela corpo. Vou colocar aqui design, vou botar as bordas. Ok, vou em layout, vou querer um alinhamento centralizado. Perfeito, e vou ajustar ela no tamanho da janela. Então vou clicar no segundo botão aqui, autoajuste, ajustar automaticamente a janela. Então tá aqui, um pedaço dela ficou para baixo, mas ela tá toda aqui direitinho. Tá vendo aqui que ao longo do texto a senhora foi dando um enter, tá vendo? E ela foi criando parágrafos aqui dentro. A princípio não tem problema, mas a gente pode eliminar esses parágrafos a mais também se a gente quiser. Aqui tem mais uma tabela, vamos fazer com essa aqui também. Então vou selecionar ela até aqui, vou querer tabela corpo, ok. Vou colocar então, vou clicar nela aqui, vou em design, vou selecionar a tabela, a gente pode selecionar clicando aqui também, ó, nesse maisinho. Vou colocar as bordas todas e no layout vou centralizar o alinhamento e vou ajustar ela na folha. Então, segundo botão, autoajuste, ajustar-se automaticamente a janela. Pronto, então a gente tem mais essa tabela aqui. Vamos tirar por enquanto aqui o título da tabela, depois a gente vai trabalhar as legendas. E é isso, então formatamos as tabelas, então. Uma vez criado o estilo aqui, ó, a
fica fácil de pegar qualquer tabela, né, colar e botar no estilo, né. Vou vir em layout, vou vir aqui centralizar. Ah, porque tem um parágrafo a mais aqui, eu vou deletar. Pronto. E agora esses três aqui eu vou deixar como se fosse o título, ó, tabela título. Onde mais? Aqui, ó. Esse aqui, ó, chamaria de tabela título para deixar negrito, chamando atenção. Esse aqui também, tabela título. Aqui nas classes eu também deixaria negrito. Daqui até aqui eu deixaria negrito, com tabela título. Vai ficar mais claro assim. Essas duas células aqui eu mesclaria. Então, clica no segundo botão aqui. Deixa eu ver se é possível isso. Quando a gente junta aqui, então, a gente seleciona duas células aqui, uma célula em branco. Clica no segundo botão e põe mesclar células. Ó, então ele junta como se fosse uma célula só. Então, mesclar células. Aqui eu tô vendo que você botou Projet e botou um traço do lado. Não, eu tiraria aqui e juntaria o parágrafo. Aí ele mesmo vai ajustar, projetado. Não criaria parágrafos entre linhas. Deixaria que ele mesmo identificasse as linhas. Vamos ver na próxima tabela. Ó, aqui também, ó, tipo de revestimento. Aqui a gente pode deixar, deixa eu ver, negrito também. A gente põe aqui, ó, negrito. E aqui a gente põe negrito, primário, primário, final, final. Aqui talvez desse para mesclar, então, essas duas células aqui. Segundo botão, mesclar. Tipo de revestimento, ó. Aqui eu tô vendo, ó, tem um parágrafo aqui, um outro e um outro aqui, ó. Não, vamos juntar. Então aqui não tem isso aqui é um só. E aqui também não tem, ó, tipo de revestimento. Pronto. Certo? Alguns ajustes ainda dá para fazer na tabela para deixar ela um pouquinho melhor do que como está. Certo, então, professor? Então a gente tem aqui essas três tabelas, todas as tabelas aqui formatadas, ok? É isso aí.